E aí pessoal, tudo bem? Thiago Silveira aqui. Você está no Pixel de Partida. Hoje eu vim trazer para vocês um vídeo bem rápido, mas com uma dica muito valiosa de como você sempre acertar na perspectiva e na proporção nas suas imagens. Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 dicas de como você sempre acertar na perspectiva e na proporção das suas imagens, independentemente do ângulo de visão. Então fica até o final, porque eu tenho certeza que depois desse vídeo o seu trabalho vai se tornar muito mais fácil e você vai conseguir produzir com muita mais facilidade os seus trabalhos. Então, como de costume, se você ainda não é inscrito, se inscreva. Muitos vídeos de dicas valiosas como essa vão aparecer ainda aqui no canal. E se você não tiver inscrito com o sininho ligado, você vai acabar perdendo. Então, vai lá, se inscreva. Então vamos nessa, pro vídeo. Como que a gente trabalha com perspectiva e proporção de uma forma rápida e eficiente? Aqui a gente tem uma imagem com a nosso modelo, certo? E a gente tem um landscape, onde a gente tem bastante profundidade, a gente tem bastante perspectiva. Quando a gente vai trabalhar com perspectiva, normalmente o que a gente faz é isso daqui, não é? A gente define o horizonte, e a partir desse horizonte a gente começa a definir a perspectiva que a gente tem que seguir, certo? A gente marca o ponto de fuga e aqui a gente tem então o nosso personagem. E se a gente quisesse replicar esse personagem, a gente poderia vir para cá, replicar esse personagem e a gente vai fazer ele diversos tamanhos lá na profundidade. Isso é uma dica correta de se fazer em perspectiva em imagens. A maioria dos artistas sempre vão trabalhar dessa forma quando quiserem algo muito extremamente preciso. Porém, existe uma técnica que você pode chegar ao mesmo resultado sem precisar fazer toda essa trabalheira de definir ponto de fuga e tal. Como que a gente vai fazer isso? Dica valiosa para perspectiva e proporção. Sempre que você quer trabalhar com um personagem em algum fundo, que nem esse caso aqui, a gente vai sim sempre levar em consideração a nossa linha de horizonte. Vamos considerar que a linha de horizonte está bem aqui, eu marquei. O que a gente vai fazer é, sempre que a gente adicionar um personagem na nossa cena, a gente vai considerar onde que esse personagem está cruzando a linha de horizonte. Você pode ver que o nosso personagem aqui, a linha de horizonte cruza ele bem aqui na cintura, bem no quadril, certo? Então o que a gente vai fazer? Eu vou apagar isso daqui, eu vou selecionar o nosso personagem, vou copiar ele, copiei, certo? Agora eu tenho uma cópia do meu personagem, eu vou trazer de volta a linha de horizonte que a gente trabalhou. E agora o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou, considerando que esse personagem, a linha de horizonte, cruza ele na cintura, sempre que eu quiser trazer um novo personagem para minha cena, eu vou considerar que a perspectiva, eu vou considerar que a linha de horizonte vai sempre estar no mesmo local que o do nosso personagem em primeiro plano, certo? Então, nesse caso, a linha de horizonte vai sempre bater no mesmo lugar, independentemente da profundidade daquele personagem. Se eu quiser trazer um outro personagem, o mesmo personagem para cá, só que maior, a linha de horizonte também tem que estar batendo no mesmo lugar, mais ou menos. Se eu quiser levar ele mais profundo ainda, vamos deixar ele bem pequenininho, a linha de horizonte ainda vai ter que estar batendo no mesmo lugar. Isso independentemente da posição que esse personagem esteja. Se eu quero fazer uma perspectiva simples e rápida, basta respeitar essa regra. Eu trago outro personagem e vamos botar ele em outro lugar, sem seguir uma reta. Vamos botar ele aqui. Você entende que dessa forma a gente consegue criar um cenário com pessoas nesse meio da melhor forma possível e de uma forma muito rápida e eficiente? Vamos usar esse outro exemplo aqui também. Você vê que a linha de horizonte aqui nesse caso, ela tá bem aqui, né?
mais ou menos aqui. Você pode ver que nesse caso a gente não tem o nosso personagem principal usando a linha de horizonte. Então o que a gente faz? Certo? A gente vai também, aqui nesse caso a gente também vai trabalhar de acordo com a nossa linha de horizonte. Só que o que a gente vai fazer aqui é o seguinte: a gente vai ver onde o nosso personagem, que já está inserido na cena, está em relação à linha de horizonte, certo? Ele está bem aqui. A gente faz uma régua. A partir desse momento, então, o que a gente vai fazer é copiar esse personagem também. Fiz uma cópia do nosso personagem. E eu vou fazer uma cópia da nossa régua também. Vou posicionar ele aqui, junto do nosso personagem. E aí, agora, como a gente acerta a proporção do nosso personagem em relação à imagem, sendo que a gente não cruza ele no horizonte? É simples, basta respeitar essa medida que a gente fez aqui. Se você respeita essa medida que a gente fez, tá tudo certo. Basta você sempre respeitar essa retinha. Se você quer trazer ele para mais perto, a regra ainda funciona. Se você quiser levar ele lá para o fundo, a regra ainda vai funcionar. Basta você respeitar essa régua que a gente criou, certo? Você vê como a partir desse momento as coisas começam a ficar mais simples e mais fácil? Agora eu vou te mostrar mais um exemplo. Em caso de ângulos muito complexos com distorções, que nem essa daqui, isso também não se torna um problema. Basta a gente se guiar por onde o horizonte está batendo no nosso personagem, certo? Vamos lá, selecionar o nosso personagem. A gente tem uma cópia do nosso personagem. E agora a gente vai definir o nosso ponto de horizonte, nossa linha do horizonte, mais ou menos aqui. E agora a gente pode definir onde o nosso personagem vai ficar. E podemos levar ele lá para o fundo se a gente quiser. Basta respeitar a nossa regra. Tá vendo como é fácil? Então, tendo em mente essas duas formas de inserir qualquer elemento em cena, independente do ângulo de visão, do ângulo de câmera que você esteja trabalhando, você consegue inserir qualquer elemento em qualquer cena que você queira. Vamos voltar lá na primeira imagem. Nosso personagem que está no fundo. A gente pode inserir aqui qualquer elemento que a gente quiser, seguindo esse padrão, seguindo essa técnica. A gente não precisa só replicar ela. Vamos inserir um novo elemento aqui. Vamos inserir esse cachorro junto com a nossa personagem. Dá Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl C para copiar. Vamos voltar lá, Ctrl V, certo? Estou botando o cachorro aqui do lado dela, você pode ver que o cachorro está completamente desproporcional, certo? O cachorro, a não ser que seja um cavalo, ele seria desse tamanho. Mas um cachorro que nem esse, parece ser um cachorro pequeno, a gente tem que consertar o tamanho dele, não é mesmo? Então, nesses casos que a gente tem um novo objeto inserido em cena, nesse caso a gente vai ter que partir para o nosso conhecimento do mundo que a gente vive. A gente sabe que um cachorro desse, que parece ser um beagle, ele é um cachorro pequeno, de porte pequeno. E um cachorro de porte pequeno, ele não bateria na cintura dessa mulher. Ele bateria talvez aqui. Vamos inserir e fazer por tentativa e erro. Vou trazer de volta o nosso cachorro. Eu vou apertar Ctrl T para mexer no tamanho dele e vou diminuindo de acordo com o que eu acho que ele deveria ser. Aqui ele ainda está um porte médio. Aqui ele já está começando a ficar de um tamanho interessante. Você pode ver que eu marquei a altura dele baseado na cernelha dele. Eu acho que é mais ou menos isso. Sempre que você for inserir um objeto novo em uma cena que você já tem um objeto principal, um personagem principal,
você vai seguir o seu conhecimento sobre o mundo. Caso essa criatura ou objeto que você queira inserir em cena seja algo que você criou e não exista, então você pode modificar o tamanho à sua vontade. É você que criou aquele objeto, então só você sabe o tamanho que aquilo tem que ser. Vamos considerar então que essa cena não tivesse ninguém aqui. Vamos remover a nossa personagem da cena. Certo, apagamos a nossa personagem. A partir desse momento, você quer inserir um objeto em cena, vamos dizer que a gente quer inserir ela aqui, de volta, certo? O tamanho dessa personagem em cena vai depender do quão próximo da lente da câmera ou da sua visão ela vai estar. Quanto mais próximo de você que está olhando, né, que está assistindo aquela imagem, essa personagem estiver, maior ela vai parecer. Ela pode estar muito perto da câmera, inclusive, você está num ângulo de visão baixo. Ou você pode estar, ou ela pode estar muito distante de você, e é aquele caso que a gente já mostrou aqui, mais ou menos. Ela estaria tipo aqui. Ou se quisesse botar ela mais profunda ainda, o céu é o limite. Ela pode ficar extremamente pequena lá no fundo. Sempre que você for inserir um objeto num cenário que não tem nada, você tem que partir da ideia de onde esse personagem vai estar nesse cenário em relação ao observador, que no caso é você. Pense, se o objeto está muito grande em cena, significa que ele está perto da cena. Ou que esse objeto seja muito grande em relação às outras coisas em volta dele. Se eu quisesse criar uma personagem que fosse uma verdadeira gigante aqui, talvez eu pudesse trabalhar dessa forma, mas aí eu ia precisar de uma outra referência no lugar. Talvez o cachorro. Dessa forma eu tenho uma mulher gigante junto com um cachorro. A ideia aqui é que esse cachorro e as marcas de pneu que a gente tem na grama façam com que a ideia de que essa mulher seja uma verdadeira gigante. Em relação ao nosso cachorro, em relação à nossa marca de pneu, que seria o tamanho de um carro aqui, isso é um verdadeiro gigante. Não é uma pessoa de um tamanho comum, certo? Vamos voltar para o nosso padrão de imagem. Nosso personagem e o nosso cachorro. Nesse caso, vamos dizer que a gente quer copiar esses dois personagens de uma forma, seguindo a perspectiva da forma correta. Aqui não muda as coisas. A gente marca o horizonte, como a gente fez anteriormente, certo? E agora que a gente tem os dois personagens aqui, nesse caso a gente tem uma personagem cruzando o horizonte e outro personagem não cruzando o horizonte. O que a gente vai fazer aqui, mais uma vez, é marcar onde esse cachorro está no horizonte, marcar pela cabeça dele aqui. A nossa personagem, eu vou criar uma cópia dela e vou trazer aqui para o lado. E agora a gente só precisa seguir a regra do horizonte. Para o cachorro nós vamos respeitar a régua e para a personagem nós vamos respeitar onde o horizonte está cruzando. E pronto, a gente tem dessa forma o cachorro e a nossa personagem aplicados na forma correta no nosso horizonte. Viu como é fácil? Bom, essas são as 3 formas de sempre acertar na perspectiva e na proporção das suas imagens de forma muito prática. Eu demorei muito tempo trabalhando na indústria de audiovisual e como ilustrador também para aprender essa técnica. E eu te garanto que a partir do momento que eu aprendi isso, os meus trabalhos se tornaram muito mais práticos, muito mais fáceis de executar. E eu tenho certeza que isso vai te ajudar também. Eu recomendo você dar uma olhada nesse livro aqui, do Ernest Norling, Perspective Made Easy. Esse livro aqui, se não é é o melhor livro sobre perspectiva que existe no mercado à venda. O único problema dele é que ele é todo em inglês. Então, se você sabe inglês ou se você quer se esforçar para entender o que ele está dizendo aqui, vale muito a pena. Eu vou deixar um link da Amazon aqui embaixo para você poder comprar. Bom, gente, hoje o vídeo é mais curto. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado da nossa dica de hoje. Eu agradeço a presença de vocês e até a próxima.